Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o médico urologista José Carlos Aranharte. Doutor, muito obrigado por nos atender e participar do programa. Obrigado, Minuto, é um prazer estar aqui com você e poder conversar alguma coisa sobre medicina em Blumenau. O senhor é médico por vocação? Aquela ideia que surgiu de criança e que o senhor evoluiu? Ou foi uma coisa assim que lá na escola foi evoluindo a idade e como consequência aconteceu a escolha? Eu acho que mais fico com a segunda hipótese. Na realidade, não pensava em ser médico desde criança. A partir do antigo científico, né, que surgiu a vontade de seguir medicina. O resto da minha família, meus irmãos e meus parentes seguem mais a advocacia, o direito. Mas eu quis ser médico desde aquela época. E aos 18 anos fiz o vestibular, passei no vestibular, me formei aos 24 na Faculdade de Ciências Médicas de Curitiba, no Paraná. E aí fui fazer a residência, né? Escolhi urologia, é uma especialidade cirúrgica que ela abrange todo o aparelho urinário masculino e feminino e genital masculino. E me especializei então em urologia e logo que tinha acabado a residência, já mais ou menos sabendo que viria para Blumenau, e o grupo de Blumenau que trabalhava nessa época já estava imaginando, pensando para frente em realização de transplantes, me foi solicitado que eu fizesse um estágio em transplantes. E nessa época, em 1979, 80, o único hospital que realizava transplantes no Brasil era o Hospital de Clínicas em São Paulo. E aí eu fui ao Hospital de Clínicas, pedi um estágio e fiquei nesse hospital durante um ano antes de vir para Blumenau. Então, depois dessa apresentação, eu queria, e nós vamos voltar, né, a detalhar essa sua caminhada até chegar efetivamente à condição do médico que o senhor é hoje. O senhor, antes disso, eu quero tratar da sua origem também, apresentá-la para muitos que não te conhecem ainda. O senhor é catarinense? Eu sou catarinense, eu nasci em Luzerna, né, que era um município de Joaçaba, hoje é uma cidade. Morei em Itajaí durante 4 anos, quando meu pai veio trabalhar em Itajaí, e depois fui para Curitiba. Em Curitiba cursei a faculdade e a residência eu fui ao Rio de Janeiro, né? O estágio de transplantes em São Paulo. E depois a vida foi seguindo, né? Agora, Luzerna, Joaçaba, Erval Velho, Erval do Oeste, tudo ali no Vale do Rio do Peixe, né? Isso, no Vale do Rio do Peixe. O senhor é de origem alemã? Por parte de pai alemão e por parte de mãe italiano. Então, existia muito essa mistura na região. Se casava muito italiano com alemão. E o senhor é de família numerosa, não? Não, por parte, a família sim, a família Aranharte é uma família grande, mas a minha família especificamente nós éramos 3 irmãos, eu perdi uma irmã com 47 anos e tenho um irmão ainda que agora continua morando em Curitiba e agora se aposentou, era da área de direito, se aposentou agora com 70 anos de idade. Porque tinha uma época, né, um pouco mais distante e de outras gerações, que as famílias descendentes de imigrantes europeus eram numerosas, né? A família do meu pai tinha 12 ou 13 e todas essas famílias numerosas nessa época tinham que ter um padre ou uma freira, né? E na minha família eu tive 2 tias freiras e meu pai só conseguiu estudar e progredir na vida porque estudou em seminário. Então era uma forma, ou você trabalhava na família, na lida na roça realmente, ou você saía para estudar. E para estudar era muito difícil, se estudava em seminário, e foi o que meu pai fez.
estudou no seminário aqui em Brusque, antigo seminário, e ele não se formou, não completou a sua formação, né, mas foi graças ao estudo que ele teve em seminário que teve uma evolução familiar. Isso é importante, porque daí quando o pai e a mãe seguem esse caminho de buscar, né, informação, de estudar, os filhos têm essa tendência também, né? Com certeza. Agora, o senhor saiu jovem, muito cedo lá do meio oeste? Saí muito cedo. Eu saí com 7 anos. 7 anos quando meu pai foi trabalhar em Itajaí. E aí vivi em Itajaí de 7 a 12, 13 anos e depois então, já fui a Curitiba. Mas então ali o estudo, digamos assim, o básico mesmo foi em Itajaí, né? O estudo básico foi em Itajaí, já o que era antigamente chamava-se ginásio e depois científico foi em Curitiba. Já existiam cursinhos, estavam começando a existir cursinhos para vestibular e a faculdade foi no Paraná, em Curitiba. E o senhor era um bom aluno? Era um aluno assim que tinha mais interesse, por exemplo, na biologia, que é necessária, inclusive hoje, para quem é médico, né? Eu era um bom aluno, não era aquele aluno que só tira 10, né? Nem tinha essa obrigação, mas sempre fui um bom aluno, sempre fui aplicado, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, como ainda gosto, né? Mas não era aquele aluno o primeiro da classe, né? Mas nunca tive problemas com escola, não. Quando é que deu aquele sinal que a ficha caiu e que o senhor fez a escolha para a medicina? É difícil te dizer, isso faz muito tempo, né? Mas eu acho, e nessa época era bastante interessante, né? Não existia testes vocacionais, não existia essa coisa que hoje a gente vê bastante, a pessoa entrar numa profissão e daqui a pouco não está satisfeito e mudar dessa profissão. Eu decidi que ia fazer medicina, entrei na medicina, a faculdade era um ambiente muito bom, o ambiente de faculdade. Eram poucos alunos, a Universidade Católica do Paraná na época, hoje é PUC, né, que hoje é uma enormidade, ela tinha 60 alunos na turma de medicina. E nós éramos muito amigos, né? Então a faculdade foi um tempo muito bom. Por isso eu digo, aproveitem a faculdade, porque depois vem a residência e começa o trabalho. E quando começa o trabalho, começa a responsabilidade. A vocação era uma outra medicina, era um pouco diferente, né? Mesmo até monetariamente existia uma diferença muito grande do que existe hoje. Não tinha aquela perspectiva de ser médico para se ganhar um dinheiro, ter uma profissão consolidada? Era uma profissão Já com diferencial, que dava uma condição social assim, razoável, não era uma profissão, mas era uma profissão, vamos dizer assim, que era gratificante por um lado e também era muito respeitada pela sociedade, uma coisa que tem mudado nesses últimos anos. Tinha muito ainda daquele médico da família, né? Exatamente. Tinha literalmente, um médico amigo. Esses médicos continuam, né? Eu acho que quem tem vocação para ser médico, ele tem que ter, a primeira coisa que ele tem que ver, na minha visão, é o paciente. E o paciente, o nome já diz, o paciente ele precisa de paciência do outro lado. E o outro lado são os médicos. Não era uma medicina que tinha tantos exames, era uma medicina que era mais de exame físico mesmo e de diagnóstico. A medicina mudou, né? E mudou para melhor, né? Nós temos um aumento de perspectiva de vida, né? Só que isso está levando a um surgimento de doenças na área que eu atuo, por exemplo, o câncer de próstata, uma frequência muito grande, o câncer de rim tem uma frequência também. Por quê? Então, estamos vivendo mais e nós estamos diagnosticando mais, né? E estamos tratando também mais precocemente. Certa vez entrevistei um japonês, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, e ele me disse uma frase que até hoje ela é muito marcante: o peixe morre pela boca, o homem também. Tipo, depende
a nossa saúde do que consumimos. Sem dúvida, cada vez mais a gente vê isso, né? Que o que a gente é responsável pelo que come, bebe ou ainda agora eu vim do consultório e vi um exame de um paciente que me trouxe um exame de imagem e eu já tinha dito para ele, olha, você vai fazer, mas você fuma? Fumo. Então a tua chance de encontrar alguma coisa é quase de 40%. E infelizmente a gente achou uma pequena lesão, graças a Deus uma lesão bem pequena, né? Mas o que é? Cigarro. Cigarro é uma coisa que, e por mais que se façam campanhas, os lugares que mais fumam hoje no mundo são os europeus, né? Que fumam e fumam cigarros fortíssimo e tem um índice de doenças muito grande relacionadas ao cigarro. E a comida é a mesma coisa. Sobre o cigarro, é claro que é consequência do consumo anterior. O senhor, eu, somos de uma geração onde deliberadamente se fumava. Até era bonito, né? O cinema nos induzia a isso, não era assim? É verdade, é verdade. Hoje já temos um pouquinho mais de consciência acerca disso, né? Os hábitos, eu acho que eles vão mudando muito, né? Se a gente imaginar hoje o que a gente tem, por exemplo, de diferentes tipos de exercícios físicos, né? Quando eu era, ou você era mais jovem, o que nós tínhamos? Ou jogava futebol, ou jogava futebol. Você não tinha toda essa variedade, gama de exercícios que existem hoje. Hoje você pode, eu não jogo futebol, mas jogo tênis, ou eu não jogo tênis, eu faço pilates, ou eu faço academia, ou eu gosto de musculação. Você tem uma gama de exercícios físicos que ninguém pode dizer que não pode fazer exercício físico. E exercício físico, todo mundo sabe que prolonga a vida, melhora a qualidade de vida, diminui a taxa de infarto, diminui a taxa de estresse. Então, são hábitos de vida que têm que ser adquiridos. Até porque algumas profissões, né, acaba que a gente trabalha e fica ali com o corpo parado, né? E numa outra situação, as crianças, também de um passado um pouco mais distante, tinham espaço para brincar, para jogar bola. Hoje muitas são criadas dentro de um apartamento um pouco... Exatamente. Essa é uma outra situação. Muitas crianças hoje jogam videogame o dia inteiro, sentadas e comem salgadinhos com conservantes e um monte de... né? E o índice de obesidade infantil e de taxas de colesterol alta em crianças, aqui em Blumenau foi feito um trabalho com um cardiologista infantil, já apresentou algumas vezes, o índice de crianças obesas, consideradas obesas, ultrapassa 30%. Então é uma coisa preocupante para a geração futura. A fatura vem lá na frente. A fatura vem lá na frente. Doutor, vamos fazer um breve intervalo, a gente aproveita, toma uma água e depois retomamos essa conversa, pode ser? Okay, pode, claro. Dr. José Carlos Aranharte, ele é médico urologista, meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo, fique ligado, estaremos de volta. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o médico urologista José Carlos Aranharte. O senhor cursou medicina em Curitiba, no Paraná, concluiu o curso em 1976. No bloco anterior, o senhor falava sobre as dificuldades de estudar e até o próprio curso, né? Imagino que tinha muito mais teoria do que hoje, que a internet,
a tecnologia nos dá um auxílio em qualquer profissão, né? Com certeza, hoje é tudo muito mais fácil, digamos assim. Hoje você tem conteúdo, você tem, por exemplo, cirurgias, que você pode assistir tudo pela internet. Antigamente não, para você fazer isso, você tinha que se locomover, né? Para aprender a fazer determinadas cirurgias, você tinha que procurar o local onde se fizesse, viajar para lá e ter contato com as pessoas para ter esse aprendizado. Isso é uma coisa que melhorou muito, né? Eu digo que melhorou porque isso universalizou o conhecimento. Então, as técnicas de cirurgia ou os livros, por exemplo, era muito difícil ter livros, né? Para conseguir livros, bons livros de medicina, você primeiro eram muito caros e a maioria deles eram importados. E também atualizar as descobertas, né? Era muito mais difícil do que é hoje. Isso não quer dizer que não tenha problemas também com o aprendizado na internet, né? A gente sabe que muita gente copia as coisas da internet e reproduz. Então, era uma outra época. É uma outra época. A gente tem que se adaptar a todas as épocas, sim. Né? Mas é normal, né? Dr. José Carlos, qual foi o seu primeiro trabalho? Onde é que o senhor começou a clinicar? Eu, na realidade, eu comecei a trabalhar aqui em Blumenau. Em Blumenau já? Lógico. O trabalho, quando a gente é residente, né? O residente, ele trabalha muito. Mas ele está dentro de uma instituição hospitalar, ele está dentro de uma... Agora, trabalho mesmo, trabalho de consultório e trabalho cirúrgico foi em Blumenau, no Hospital Santa Isabel. Na época, eu trabalhava com o Dr. Silvio Schmidt, Dr. Orlando Brown, e trabalhava com o Dr. Humberto Narciso, que era foi o primeiro nefrologista da cidade, foi quem começou a implantar o serviço de hemodiálise, né, que hoje é a Renal Vida, é o grupo da Renal Vida. E desde lá, minha carreira foi aqui em Blumenau. Então, eu estou em Blumenau, praticamente a minha vida profissional toda foi feita aqui. Nós estamos falando de 40 anos. Por aí, né? Já faz um tempo, né? Por aí. Poxa, alguns pacientes o senhor tratou, né? Tratei alguns pacientes, sim, muitos pacientes. Mas isso é bom, né? Quando você deixa boas marcas, é sempre gratificante. E quando você gosta do que você faz, melhor ainda. Doutor, lá no começo do programa o senhor fez uma breve introdução, né, uma apresentação do início dos trabalhos, né, profissionais, de forma particular e até por equipe aqui no hospital, e fazia referência desse início dos transplantes, inclusive em 1980. O primeiro transplante, esse grupo que eu citei anteriormente, tinha a ideia de fazer transplante mesmo sem as condições que existiam. Humanas ou técnicas? Não, não eram técnicas, eram dificuldades de logística, dificuldades laboratoriais, né? dificuldades do próprio hospital, mas o grupo tinha essa vontade, tanto os nefrologistas, né, porque os nefrologistas queriam uma melhor vida para os pacientes que estavam em diálise, fazendo diálise, e isso era a técnica do transplante já era bem difundida, e nós urologistas também queríamos. E aí realizamos muito poucos transplantes nessa época, porque era muito difícil de se fazer. Mas a ideia sempre vai florescendo, né? E nunca deixamos de fazer. O grupo mudou, nós formamos um outro grupo. Hoje é um grupo, eu faço parte do grupo da Uroclínica.
o Dr. Humberto fez a renal vida e, coincidentemente, nós já fazíamos transplantes antes disso. O governo, né, fez o Sistema Nacional de Transplantes, que foi no governo do Fernando Henrique, né, criou o Sistema Nacional de Transplante e organizou toda a legislação e tornou legal, digamos, a coisa. A logística do transplante de órgãos no país. Só para deixar claro, eu falei que tornou legal do ponto de vista de facilitar... Sim, de facilitação. De receber o órgão do doador, transportar, Exatamente. de buscar, né, de ter autorização da família, aquelas coisas todas que eram burocráticas antes e que não se tinha. Ainda é um pouco difícil convencer, né, para que haja doadores, se faz campanha nesse sentido, mas lá atrás, imagina, pensa, né, doar um rim, coração, era complicado convencer. Era muito complicado. Era muito complicado. Na realidade, quem fazia essa parte de relacionamento era a nefrologia, para você ter ideia, hoje é porque os médicos cirurgiões não podem fazer isso por lei, eles não podem se envolver na doação, mas era muito difícil e com essa organização e com a organização das centrais estaduais, nós temos uma central estadual, a de Santa Catarina, talvez seja a central, talvez não é a central de transplantes mais efetiva do Brasil, consegue um número de doações de quase 30 por milhões de habitantes, que é um número para o Brasil extraordinário. O Dr. Joel Oliveira, que é lá de Florianópolis, é um colega intensivista que coordena a SC Transplante. Santa Catarina começou a receber a ter muitos órgãos. E com isso, claro, quem faz transplantes começou a fazer muito mais transplantes. Doutor, agora recentemente chegamos à marca inédita, importante, de 1000 transplantes de rim aqui, né, no hospital. E uma senhora de São Bento do Sul que recebeu um rim, né? Então, imagina quantas vidas foram salvas. O sentimento profissional também desse dever cumprido, mas mais do que isso, a vida, né? O transplante, a gente tem que dizer que o transplante é uma das cirurgias mais interessantes de se fazer, porque o transplante aqui no hospital começou com o transplante renal, logo depois do Sistema Nacional de Transplante, o hospital começou a fazer transplante hepático, ao mesmo tempo começou a fazer transplante de coração, são mais raros porque as indicações, e fazemos também transplante de rim e pâncreas conjugado. Então, rim e pâncreas conjugado, o único hospital credenciado em Santa Catarina é o Hospital Santa Isabel. Mas o transplante é interessante, por quê? Porque ele devolve um órgão para uma pessoa que está precisando e que está numa condição, né, muito ruim, principalmente, por exemplo, do fígado. O fígado não tem substituição. Então, o indivíduo que está em insuficiência hepática, ou ele recebe um fígado, ou ele acaba morrendo na fila. O paciente renal, ele tem a hemodiálise, né, que o mantém, mas a qualidade de vida dele não é a mesma do que quando ele é transplantado. Então, é uma cirurgia muito boa nesse aspecto. É uma cirurgia que satisfaz a gente bastante, porque você tira o paciente de a pessoa de uma situação e passa para outra situação, mas ela depende daquilo que nós falamos, da doação. Então, é um processo, hoje existe um processo que começa sempre com a coisa chamada doação. Se não houver a identificação dos possíveis doadores, que isso é feito hoje por uma equipe, os hospitais têm uma equipe que fazem isso, se não houver a doação, não existe o transplante, não existe o transplante de nenhum órgão. Doutor, só uma curiosidade, é preciso que se faça o transplante quando os 2 rins não funcionam mais? Sim. Ou se um estiver funcionando, não precisa? Não. Só se faz transplante renal quando não tem funcionamento renal nenhum, né? Quando nenhum dos rins funciona.
Quer dizer, você com a pessoa, nós fazemos ainda, continuamos fazendo transplantes de doadores vivos relacionados. Isso é, pacientes que doam um rim, irmão para irmã, o pai para o esposo para a esposa, o filho para a mãe. A cada 15 dias a gente faz um transplante desse tipo. Então aquela pessoa fica com um rim e vive normal. Tem que ter alguns cuidados. O transplante só é feito e realizado quando não existe mais função renal. Então ele precisa de diálise, ele precisa da filtração, porque senão ele acaba... E tem prazo de validade um órgão transplantado, não? Não existe prazo de validade definido, digamos assim. A gente tem estatísticas que são praticamente mundiais, que mostram que a média de funcionamento do rim, se o paciente se cuidar bem, 90%, 85% a 90% desses órgãos, eles se preservam mais do que 5 anos. Alguns desses órgãos podem se perder antes, porque as pessoas têm que usar imunossupressores. O rim de um doador falecido não é igual ao seu, né? Então precisa usar as drogas imunossupressoras, que são fornecidas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, mas precisa tomar. Para cuidar bem da saúde renal, por exemplo, se fala muito em tomar muita água, né? Para evitar doenças, evitar sal. Estou certo? É esse o básico? São essas duas coisas que você falou, é essencial. Muito líquido. Evitar sal, porque a hipertensão arterial continua sendo uma das maiores causas de insuficiência renal. Se tiver diabetes, tratar esse diabetes com muito cuidado, né? Porque o diabetes também é uma causa de insuficiência renal. E, principalmente, quando a gente fala em sal, a gente não deve falar só em sal, a gente tem que falar em sódio. E nós temos que falar no sódio embutido, no sódio escondido dentro dos nossos alimentos. Quer dizer, todo alimento industrializado, ele contém sódio. Inclusive líquido, refrigerante. E refrigerante, por exemplo, o diet tem mais do que o refrigerante normal. É só olhar a quantidade de sódio que tem lá. Então, o sódio, ele é um grande causador de problemas. E aí, aquilo que eu já falei, uma outra coisa que também ajuda é o exercício físico. Não ajuda a sua parte cardiovascular, a parte pulmonar, mas ajuda também a preservação do rim. As proteínas também em excesso, né? Nós comemos muita proteína animal, né? Carne, e uma carne bem salgada, um bom churrasco. As proteínas em excesso, o rim tem que trabalhar mais, ele filtra. Ele é um filtro, ele filtra essas proteínas. Então a gente tem que cuidar com essas coisas que são... e se esquece muitas vezes de tomar água, por exemplo. Estamos sempre com a urina muito concentrada. Isso favorece o aparecimento de pedras, de cálculos renais, aparece e pode ajudar na perda renal. Existem, lógico, algumas doenças próprias do rim, que também dão insuficiência renal, mas não são as maiores causadoras da insuficiência renal. Importante também visitar regularmente o médico para cuidar da saúde do rim, como o senhor disse, é o filtro do corpo. Doutor, eu fico muito agradecido pela gentileza da sua entrevista e assim o telespectador certamente ficou um pouco mais a par da saúde do corpo, em especial do funcionamento dos rins. Muito obrigado, hein? Obrigado. Dr. José Carlos Aranharte, urologista, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.